Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então para mais uma lista de questões. Como eu sempre digo, é preferível que você primeiro pegue a lista, resolva, depois vem aqui, tá? Verificar as respostas, beleza? Onde que tá essa lista? Tá abaixo aqui no seu vídeo, tá? Beleza? Vamos então para a nossa questão. Show de bola? Show! Focando aqui no decreto. Olha só, galera. Decreto 81.831, tá? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela para você poder visualizar melhor a questão, né? Então, olha aqui. Para o exercício legal da profissão e a regularidade da publicidade imobiliária, o número da inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica deverá constar obrigatoriamente, né? Artigo 4. No caso, constará obrigatoriamente de toda propaganda, bem como de qualquer impresso relativo à atividade profissional. Então, letra B, tá bom? Alternativa B, de toda propaganda, beleza? Qualquer impresso relativo à atividade na área, tá bom? Atividade profissional. O anúncio público de imóveis por corretor de imóveis, seja pessoa física ou jurídica, somente é permitido se houver autorização, pagamento, contrato, matrícula ou concordância tácita. Galera, aqui é artigo 5º. Somente poderá anunciar publicamente o corretor que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrito para alienação do imóvel anunciado, tá? Letra C. Questão de número 30. Na estrutura organizacional da autarquia, o Conselho Federal será composto por dois representantes efetivos e suplentes de cada Conselho Regional, que serão escolhidos mediante eleição entre seus membros, nomeação direta pelo Ministério do Trabalho, concurso público de provas e títulos, indicação do sindicato ou sorteio. A questão trata aqui do artigo 9º, composto por representantes de cada conselho regional eleitos dentro dos seus membros. Alternativa, letra A. Compete ao Conselho Federal intervir temporariamente nos conselhos regionais, nomeando diretoria provisória até a regularização da situação ou término do mandato, caso fique comprovado irregularidade na administração ou se houver vacância, atraso injustificado, discordância política, redução do número ou ausência. A questão de número 4 tem por base o artigo 10º, inciso 17, a linha B. Então, gabarito é letra B de bola, tá? Se tiver havido atraso injustificado no recolhimento das contribuições, beleza? Questão de número 5. Olha só. Fração destinados a representantes sindicais. Composição aí dos conselhos regionais, né? A fração devida, artigo 15, serão de 1/3 integrados por representantes dos sindicatos de corretores de imóveis. Isso aqui, gente, tem cheirinho de questão de prova, tá? 1/3, letra C. Alternativa, letra C. Questão de número 6. Olha só. A perda do mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá automaticamente em caso de ausência sem motivo justificado a. O decreto traz alguns elementos que você também observa lá na legislação, tá bom? Então, artigo 22, inciso 5. 3.6. A gente já viu esse ponto.
gabarito aqui, a alternativa letra B, tá? Alternativa letra B. Ó, é o que eu tô falando. Você viu uma questão como essa aqui, por exemplo? Você vai lá, pega a legislação, ó, pega a legislação. A questão tá falando sobre o quê? A questão tá falando sobre extinção ou perda de mandato. Então, você resolveu a questão. Você tá aqui comigo verificando a resposta. Aí você pega e lê o artigo que trata do assunto. E grifa aí na legislação, né? Você pode transformar essa legislação em um PDF, grifa ela, tá? Grifa ela principalmente o quê? Números, tá? Números. Ou transcreva. Eu gosto de transcrever, né? Eu acredito que quando eu transcrevo algo, eu memorizo, né? Transcrevo, releio, eu acabo memorizando melhor, certo? Cada um tem seu método. O que funcionar para você, melhor, tá? Mas o que eu sugiro para você, você está aqui resolvendo a questão, tá? Você está aqui resolvendo a questão está falando do artigo 22, vai no texto da lei, leia o artigo 22 por inteiro, tá? Por inteiro. E aí você está revisando, beleza? Se você fizer isso, eu duvido que você não gabarite legislação na sua prova, tá? Duvido. Então, vamos lá. Ó, renda do conselho. Parcela de 80%. De quê? De onde que vem esses 80% aqui? Subvenções, renda patrimonial, multas, anuidades ou contribuições? Esses 80%, artigo 18, inciso 1º, das anuidades e emolumentos. É uma questão que eu até acabei invertendo um pouco aqui a lógica do que a gente costuma ver, né? Dentro das questões de concurso, que geralmente pergunta qual é a renda, né? E não de onde que ela vem, né? A gente vê mais nesse sentido. Então, aqui no caso, 80% das anuidades e emolumentos, tá bom? 8. As sanções disciplinares de advertência, censura e multa serão comunicadas pelo Conselho Regional em ofício reservado e não constarão dos assentamentos do profissional punido, exceto em caso de inadimplência da anuidade, cancelamento a pedido, reincidência, suspensão cautelar, recurso ao Poder Judiciário. A questão tem a base o artigo 39, parágrafo 5º, determina que tais penas não vão constar dos assentamentos, senão em caso de reincidência. Alternativa C. Decisão que impuser penalidade disciplinar pelo Conselho Regional, cabe recurso ao Conselho Federal com efeito suspensivo, que poderá ser interposto voluntariamente num prazo de... Qual é o prazo que está na lei? Qual é o artigo? Artigo 40, inciso 1º. Prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão. Letra D é a nossa resposta. Questão 10. Caso o corretor de imóveis sofra penalidade de suspensão e não apresente sua carteira de identidade profissional para anotação da punição, o Conselho Regional poderá aplicar uma multa diária até a entrega do documento, solicitar busca e apreensão, converter suspensão em cancelamento, dobrar o prazo ou publicar a sanção em jornal de grande circulação. A questão de número 10 tem como base artigo 39, parágrafo 4. Gabarito, alternativa letra C. Se o profissional não apresentar a carteira para a consignação da penalidade, o Conselho pode convertê-la em cancelamento da inscrição. Beleza? 11. Conforme regulamentação vigente, compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, sendo-lhe igualmente atribuído a competência para, aí no caso, né, a questão, o que o corretor pode fazer aqui além disso? Também opinar em relação à comercialização imobiliária, letra B. Para a realização válida de suas sessões, o Conselho Federal deverá reunir-se com um quórum mínimo correspondente à presença de
Um terço, totalidade dos membros, metade mais um de seus membros, 3/5 ou 2/3. Artigo 11, presença mínima de metade mais de um de seus membros, né? Então, gabarito, alternativa letra C. 13. Aqui no caso, percentagem sobre anuidades. Percentagem, artigo 12, inciso 1º, 20%. Eleição, consideram-se eleitos candidatos mais votados até o limite de 10, 12, 15, 18 ou 20 membros. Artigo 19, eleitos efetivos 18 mais votados e suplentes os seguintes, né? Então, alternativa 18. 15. Para o exercício do mandato de membro, assim como para a respectiva eleição, exige como requisito mínimo, além do pleno gozo dos direitos civis, inscrição na jurisdição do conselho respectivo há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Questão de número 15, artigo 21, inciso 1º, mais de 2 anos. O decreto traz elementos que estão presentes também lá na legislação, tá? Então, gabarito, alternativa B. Olha só, a estrutura administrativa das diretorias dos conselhos federal e regionais é composta por membros eleitos pelo plenário, dentre os quais devem constar 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros, 2 diretores jurídicos, 2 conselheiros fiscais, diretor de fiscalização ou presidente de honra. No caso, aqui no caso, artigo 25, presidente, 2 vices, 2 secretários e 2 tesoureiros. Letra A. Junto aos conselhos federal e regionais funcionará um órgão específico encarregado da fiscalização financeira e contábil, composto de 3 membros efetivos e suplentes, denominado Comissão Ética, Tribunal de Contas, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ou Junta Comercial. Questão 17, a nossa base, artigo 27, gabarito, alternativa, letra C. Junto aos conselhos federal e regional funcionará um conselho fiscal, a composição dele, 3 membros efetivos e suplentes, tá? O candidato, quando ele vê a palavra suplente, o que ele já pensa? Ah, são 3 suplentes, ou 3 efetivos e 3 suplentes. O candidato, a maioria do pessoal pensa assim, larga desse pensamento, tá? A legislação está falando 3 membros efetivo. O suplente, ele só entra na contagem, né? O suplente, ele só tem valor quando o efetivo está afastado por algum motivo, por alguma razão, tá? Então, não fique inventando situações, não fique se complicando, tá? Não fique se complicando em relação à composição. A questão está falando 3, 3. Não fica, são 3 mais 3 suplentes. Para com esse pensamento de jirico, tá? Fica com o que está no texto da lei. E isso vale principalmente, né, para a galera que vai fazer para nível superior, tá? Porque o povo que gosta de inventar situação que não existe na lei. Então, quanto mais objetivo no texto da lei você for, melhor será para você, tá bom? Então, o gabarito é a alternativa letra C. 18. O exercício simultâneo da profissão em área de jurisdição diversa daquela onde foi feita a inscrição originária fica condicionado nos conselhos regionais das novas áreas de atuação a realização de novo curso técnico, transferência definitiva de domicílio eleitoral, inscrição e averbação profissional, aprovação e novo exame de ordem, filiação a um sindicato local. Essa questão, ela tem como base, questão 18, tem como base o artigo 30. Condiciona o exercício em outra área
a inscrição e a averbação profissional nos conselhos regionais que jurisdicionam as áreas em que exercerem as atividades. Então, alternativa letra C. O pagamento da anuidade devida ao Conselho Regional deverá ser efetuado, salvo a primeira parcela, no ato da inscrição, até o último dia útil do mês de janeiro, fevereiro, primeiro trimestre, primeiro semestre ou ao final, ao ano fiscal, né, correspondente. No caso, artigo 35, até o último dia útil do primeiro trimestre de cada ano. Letra C. 20. Questão de número 20. Para que sejam recebidas e processadas as denúncias sobre as infrações disciplinares, devem obrigatoriamente ser assinadas, conter a indicação dos elementos comprobatórios e declinar o valor da causa, a qualificação, o reconhecimento, o testemunho de 2 corretores inscritos, a autorização prévia da autoridade policial. No caso, declinar, né? Artigo 41, qualificação do denunciante. 21. Aqui no caso, carteira de identidade fornecida deverá conter, além dos dados, né, pessoais, número de inscrição, elementos de identificação biométrica, especificamente tipagem, fotografia, assinatura, altura ou digitalização da íris. Artigo 31, inciso 9. Fotografia e uma impressão datiloscópica. Inclui-se obrigatoriamente o nome e o número da inscrição no Conselho Regional do contador responsável, advogado, sócio-gerente, proprietário, delegado sindical da jurisdição. A questão está tratando do artigo 32, inciso 4 e 5, no caso, sócio-gerente ou diretor inscrito no Conselho Regional. Alternativa C. Valores referentes a anuidades, emolumentos e preços de serviços administrativos cobrados pelos conselhos regionais, como a expedição de carteiras e certidões, são definidas e fixadas pelo. Aqui no caso, artigo 33, quem vai fixar é o Conselho Federal. Gabarito, alternativa letra B. Caso o corretor de imóveis realize o pagamento da anuidade fora do prazo legal estabelecido, ele estará sujeito ao pagamento de multa cujo valor ou critério é fixado por quem? Quem fixa, né, esse critério? Conselho Federal. Tá? O Conselho Federal é que fixar. Artigo 36. 25. Constitui infração disciplinar expressamente prevista no regulamento, sujeitando o corretor de imóveis a sanções o ato de facilitar, por qualquer meio, o exercício da profissão. Estagiários devidamente matriculados, corretores de outra jurisdição, aos não inscritos ou impedidos, aos advogados em causas imobiliárias, proprietários que vendem seus próprios bens. A questão 25, a alternativa letra C. Artigo 38, inciso 3º. Tá? 26. Na aplicação das sanções disciplinares, poderá ser acumulada com outra penalidade, na hipótese específica de reincidência na mesma falta, o valor da multa será aplicado com acréscimo em dobro, em triplo, acréscimo de correção monetária apenas ou convertido em advertência verbal. Questão 26, nós temos aqui como base o artigo 39, parágrafo 3º, situação de reincidência é aplicado em dobro. Membros dos Conselhos Federal e Regionais podem necessitar de afastamento temporário de suas funções. Nesses casos, eles poderão ser licenciados mediante quem, né, dá essa licença, né, por deliberação do plenário. Letra B. Artigo 23. 28. Quando ocorrer intervenção em Conselho Regional, a responsabilidade por baixar instruções sobre a cessação da intervenção ou a realização de novas eleições em caso de término de mandato é artigo 46,
cabe ao Conselho Federal baixar instruções. Então, letra A. 29. Nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício, no âmbito administrativo da autarquia, a instância considerada última e definitiva para decisões é Ministério do Trabalho, Conselho Regional da Jurisdição, Conselho Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Conselho de Ética da Presidência. Questão 29, tendo como resposta o artigo 44, Conselho Federal é última e definitiva instância nos assuntos relacionados com a profissão e o seu exercício, tá bom? Então, letra C. E a última questão, constitui infração disciplinar sujeita a penalidades praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como contravenção ou crime, infração de trânsito grave, inadimplemento de dívida pessoal, descortesia com colegas, erro gramatical em anúncios. Galera, no caso, artigo 38, inciso 10º, a alternativa é letra A, certo? Aqui, o texto da lei, né, contém crime e contravenção, tá? Aí, obviamente, eu interpretei ali como crime ou contravenção, tá? Beleza? Então, gabarito alternativa letra A. Se você não concorda com a resposta, né, já treina um possível recurso para essa questão de número 30, tá bom? Show de bola. Então, galera, finalizamos, né, essa lista. Como eu digo, né, como eu sempre digo, cada lista ela vai seguir aí a proporcionalidade, né, de acordo com o tamanho da legislação, tá bom? Então, legislações pequenas, medianas, vão tendo mais ou menos aí nessa faixa de questões aí para fixar o conteúdo, tá? E como eu disse, pega a lista, faça, refaça, leia o texto da lei, anote, né? Pô, se eu pego aqui, por exemplo, uma questão que fala sobre prazo, sobre composição, anoto. A partir da legislação, você faz seu resumo. Tá? Se você pensar que a legislação, as questões, desculpa, você pensar que as questões já são uma estrutura de revisão, você já está revisando, você já está à frente da sua concorrência, tenho certeza disso. Tá bom? Então, finalizamos aqui esse nosso conteúdo. Vamos fazer uma pausinha para o café, tomar uma água e a gente volta no próximo bloco para tratarmos de mais assuntos, né? Nosso próximo conteúdo aí vamos tratar de mais questões para você gabaritar a sua prova, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau.